Boa noite mais uma vez. Eu quero hoje refletir com vocês sobre um tema que eu considero muito importante, muito caro para mim. Na verdade, nós vamos meditar num versículo, mas antes eu gostaria de contar de algo que aconteceu comigo há algumas semanas. Aconteceu comigo não, eu estava vendo um vídeo no Instagram de um pessoal jovem fazendo propaganda da igreja deles, convidando pessoas e mostrando como era a igreja deles. E esse pessoal colocou como dos benefícios, uma das coisas boas, né, da igreja deles, é que lá eles não liam, não interpretavam, não estudavam, não pregavam o Antigo Testamento. Eles disseram, na nossa comunidade nós só pregamos o Novo Testamento. Não pregamos nada no Antigo Testamento, não falamos do Antigo Testamento. E eu vendo aquilo, eu pensei, que pena, né? Que pena. Porque eles estão perdendo uma fatia muito importante da revelação de Deus. Eles estão perdendo uma fatia mais do que importante, mas uma fatia bela, impressionante, do registro da revelação do nosso Deus, da história do próprio Jesus. A história de Jesus sem o Antigo Testamento, ela fica mutilada, a gente não entende direito porque Jesus está ali. Então a gente precisa do contexto todo, a gente precisa da Bíblia toda, porque toda ela é registro da revelação de Deus. Mas eu sei que algumas pessoas têm uma certa birra com o Antigo Testamento, por causa de alguns textos, por causa de algumas circunstâncias que estão muito distantes da nossa cultura, da nossa época, do nosso entendimento de humanidade. Eu entendo isso, mas não há por que a gente ter uma birra com relação ao Antigo Testamento, simplesmente por causa que existem textos e costumes difíceis no Antigo Testamento. Eu estou até, de um tempo para cá, tendo um amor, um carinho pelo Antigo Testamento, porque involuntariamente, eu fui perceber isso, involuntariamente, eu estou pregando, e fui até fazer uma pesquisa no nosso canal no YouTube. Caso você não saiba, a gente tem um canal no YouTube, onde a gente coloca as pregações aqui dos domingos, e eu fui ver, nas últimas 10 pregações minhas, quantas foram no Antigo Testamento. E eu me surpreendi que 8 das 10 últimas pregações minhas foram no Antigo Testamento. Eu acredito que vocês que estiveram aqui não viram eu fazendo chantagem com vocês, não viram eu fazendo promessas infundadas, não presenciaram eu dizendo que Deus fez vocês por cabeça e não por cauda, e que vocês vão conquistar e que vocês vão dominar. Não viram esse tipo de coisa que às vezes é associada à interpretação de certos textos do Antigo Testamento. Então, é sim possível nós lermos o Antigo Testamento, nós, enquanto cristãos, lermos o Antigo Testamento, entendermos, extrairmos dali preciosidades, coisas importantíssimas, belas, a respeito, inclusive, do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O que facilita esse processo? O que facilita esse processo é nós lermos o Antigo Testamento, sempre nós lermos o Antigo Testamento a partir da pessoa de Jesus Cristo. Tudo que nós formos ler, nós precisamos ler a partir de Jesus. Nós somos cristãos, nós não somos judeus, nós somos cristãos. Cristo é a figura fundamental, importantíssima, primordial para nós. Então nós lemos tudo a partir de Cristo. Lemos o Antigo Testamento, lemos o Novo Testamento, e mais do que isso, mais do que simplesmente ler a Bíblia, nós lemos a vida a partir de Cristo. Tem que ser assim. Nós somos cristãos, pertencemos a Jesus e Ele é o centro da nossa vida e da nossa existência. Então tudo o que nós formos ler deve ser a partir de Cristo. E tem textos na Bíblia que são muito importantes. Por exemplo, Colossenses diz que Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível. Deus é invisível, Deus não pode ser visto. Cristo é a imagem do Deus invisível. Como é Deus? Olhe para Cristo.
Como é a pessoa de Deus? Veja a pessoa de Jesus Cristo. O que Deus pensa? Veja o que Cristo disse sobre a vida e sobre as coisas. Hebreus traz um texto muito importante também no capítulo 1, que ele é a expressão, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a expressão exata, perfeita do ser de Deus. Você quer conhecer Deus, o Pai? Olhe para Cristo. Cristo é a expressão exata de Deus. Os discípulos de Jesus, Filipe disse para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. A gente queria tanto ver o Pai. Qual é a resposta de Jesus para ele? Há tanto tempo eu tenho estado com vocês e vocês ainda dizem: mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Se você quer conhecer Deus, o Pai, olhe para o Filho. É Jesus. Ele é a expressão exata do Pai. Olhe para Jesus. Fixe em Jesus. E o texto bíblico ainda diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Esse verbo, essa palavra que estava no princípio de todas as coisas, é Jesus, na teologia de João, é Jesus. E mais adiante o texto diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que isso significa, irmãos? Significa que tudo o que já foi verbalizado sobre Deus, tudo o que foi proferido como palavra de Deus, tudo o que é verbo e palavra de vida, encarnou-se na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a encarnação de tudo o que é palavra de Deus. Se nós quisermos saber, então, a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus, para quem nós olhamos? Para Cristo. E tem uma situação muito bonita, eu não sei se vocês se lembram de uma ocasião chamada transfiguração de Jesus. Já leram essa passagem? A transfiguração de Jesus. Jesus está no monte, ele vai orar e ele está com seus 3 grandes amigos ali, tá? João, Pedro, Tiago. E o rosto de Jesus resplandece. A glória de Deus vem sobre eles e Jesus fica cheio de luz. E os discípulos veem 2 pessoas junto com Jesus. Vocês se lembram quem? Moisés e Elias junto com Jesus. Por que Moisés e Elias juntos de Jesus ali? Moisés é o grande legislador. Moisés é o grande representante da lei de Deus. Elias, o representante dos profetas. Em vários momentos, Jesus fala sobre o que a lei e os profetas disseram. Vocês leram isso na lei e nos profetas. Lei e profetas é uma abreviação para escritura, o que para nós hoje é Antigo Testamento. Então estava diante de Jesus a lei e os profetas. Estava diante de Jesus a escritura, estava diante de Jesus o Antigo Testamento, Moisés e Elias. E uma voz é ouvida do céu, essa voz diz: este é o meu filho amado, a ele ouçam. Ouçam o meu filho amado. É interessante Deus, o Pai, dizer isso ali nessa circunstância. Deus está dizendo: lei e profetas, submetam-se à leitura, submetam-se à centralidade do meu filho. Se até hoje vigorou a lei e os profetas, se até hoje vocês seguiram e obedeceram a lei e os profetas, agora é com o meu filho. Ele segue, ele dá as diretrizes. Sempre que vocês forem ler a lei e os profetas, leiam através da ótica, das lentes, dos olhos do meu filho. Ouçam ele. Ouçam o que ele tem a dizer acerca da lei e dos profetas. Ouçam o que ele tem a dizer acerca da Escritura. Então, nós lemos toda a Bíblia a partir de Jesus. Jesus é o olho, a ótica, através da qual nós enxergamos toda a Bíblia e toda a vida. E eu gostaria de ler com vocês hoje. Fiz essa introdução mais longa, porque ela vai servir para outras coisas também, para coisas que a gente já falou aqui acerca do Antigo Testamento e para outras coisas que a gente possa falar. Quero ler hoje um texto, adivinha, do Antigo Testamento,
a poesia hebraica dos Salmos. Salmo 1. O Salmo 1. Um dos salmos mais conhecidos que nós temos na Escritura, o Salmo 1, onde Davi escreve sobre dois tipos de gente, dois tipos de pessoas, ou dois tipos de história, dois tipos de gente, de existência. O justo e o injusto. Davi vai falar sobre esses dois tipos. Tem gente que é justa e tem gente que é injusta. O injusto, Davi vai chamar de ímpio. Então tem o justo e tem o ímpio. Se a gente pergunta assim, para Davi, que escreveu o Salmo, quem era o justo e quem era o injusto? Os justos eram os judeus, os justos eram os membros do povo de Israel, esses eram os justos. E para Davi, quem eram os injustos? Quem eram os ímpios? Eram as pessoas, os povos de entorno de Israel, na periferia de Israel. Quem morava fora de Israel, quem não seguia as leis de Deus, eram os injustos, os que moravam fora, os inimigos. Então Davi faz uma diferenciação entre o caminho do justo e o caminho do ímpio. Tem esses dois tipos de caminho, esses dois tipos de pessoas, e eles vão ter dois fins diferentes, inclusive. Agora, se nós perguntarmos, se nós lermos esse texto e perguntarmos, e para Jesus? Quem era o justo para Jesus? Quem Jesus considerou ímpio, pecador, ou zombador, escarnecedor, como o versículo 1 diz? E é isso que eu gostaria de ver com vocês aqui hoje. Nós vamos ler apenas o versículo 1. Eu havia me preparado para falar sobre o Salmo todo, mas eu percebi que ficaria gigante. Nós vamos meditar apenas no verso 1 do Salmo 1, que diz: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta ou nem se assenta à roda dos zombadores, dos escarnecedores. Eu confesso para vocês que eu prefiro uma outra versão. Eu prefiro a versão que diz bem-aventurado, que é mais do que feliz, muito feliz, super feliz. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vocês percebem que há um movimento aqui nesse salmo? Os verbos, as ações, elas estão indo na direção de uma paralisia. Bem-aventurado o homem que anda, o que não anda, então, andar no conselho dos ímpios, que não se detém, deter, parar, estabilizar no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, o cara estava andando, ele parou e aí ele se assentou. A pessoa começou a ser envolvida totalmente por um engodo, por um estilo de vida que é contrário a Deus. E o texto diz: bem-aventurado, muito feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios têm conselhos. Os conselhos dos ímpios são estradas, são caminhos, são veredas pelas quais nós podemos andar ou não. E nós temos que nos aperceber se nós temos andado ou não no caminho dos ímpios. Mas a pergunta principal é: o que é ímpio? O que é ser um ímpio? E quem era ímpio na concepção de Jesus? Quem era ímpio para Jesus, que é o que mais importa para nós aqui? A palavra ímpio, o prefixo in significa falta de ou sem alguma coisa. Por exemplo, quando a gente pensa em incompetência, falta de competência, não tem competência. Improvável, que não se pode provar. In significa então não, uma negação. Impio, o pio aqui é de piedade, piedoso. O ímpio é a pessoa que não tem piedade, uma pessoa que vive sem misericórdia, uma pessoa que vive a partir de si, que olha para si e não olha para o lado, não tem piedade de ninguém. Esse é o ímpio.
E quem foi que Jesus chamou de ímpio? Quem foi que Jesus acusou de que lhe faltava misericórdia, lhe faltava piedade? Para quem Jesus falou essas coisas? Quando nós olhamos para o texto bíblico, a gente vê que Jesus tinha um embate ferrenho, não com Maria Madalena, que era prostituta, inclusive, não com Zaqueu, o publicano. Jesus tinha esses embates, Jesus chamava de ímpios, de sem misericórdia, quem? Os doutores da lei, os líderes religiosos, os escribas e fariseus, os teólogos de sua época. A esses Jesus chamava de ímpios. Tem um embate de Jesus com esses caras em Mateus, onde Jesus diz: vocês colocam pesos, fardos pesados para as pessoas carregarem, e nem sequer com um mindinho vocês ajudam a carregar. Vocês não têm misericórdia. Vocês fecham, vocês se colocam na porta do reino de Deus, de modo que vocês não entram e nem permitem que outros entrem. Isso é impiedade. Jesus chama essas pessoas de ímpios. E é isso que deve afligir o nosso coração, porque quando nós olhamos na perspectiva de Davi, o ímpio é o que está fora das nossas fronteiras. Não tem ímpio aqui. Ímpio está lá fora. Ímpio está fazendo besteira lá de fora. Agora, quando a gente olha na perspectiva de Jesus, os ímpios estão aqui dentro. O ímpio pode ser eu. O ímpio é esse que tem a Bíblia na mão. O ímpio é um teólogo, é um intérprete da lei, um intérprete da Escritura, que se acha melhor do que os outros, que aconselha. E tem gente que anda no conselho dos ímpios. Um conselho onde a pessoa vive e faz apenas aquilo que ela quer, que lhe agrada, que foge dos conselhos de Deus. Deus é o Pai das misericórdias, diz o apóstolo Paulo. Ele é o Pai das misericórdias, enquanto o ímpio não tem misericórdia. A pergunta que eu faço é: por onde você tem andado? O que move você? O justo deve fugir de andar no caminho do ímpio. E onde é que a gente tem andado? Que tipo de coisa a gente tem ouvido? Que tipo de coisa tem ocupado a nossa mente? Quem são essas pessoas que falam e nós ouvimos, nós damos ouvidos? Pessoas que não refletem piedade, que não refletem misericórdia, que não refletem a graça de Deus. Que tipo de gente nós temos ouvido, após quem nós temos andado, e que tipo de gente nós temos nos tornado, é uma questão que nós devemos nos aperceber. Mas o texto também diz que bem-aventurado é aquele que não se detém, que não paralisa, que não para no caminho dos pecadores, que não para ali no caminho dos pecadores. E a pergunta que nós devemos nos fazer mais uma vez é: quem era chamado de pecador por Jesus? Quem Jesus considerava os pecadores? Quem nós consideramos os pecadores? Mais uma vez, é bem provável que nós olhemos sempre para fora da nossa tenda. Os pecadores estão lá fora. Os pecadores estão por aí na sarjeta. Os pecadores estão fazendo coisas que eu não posso nem mencionar. Mas quem é que Jesus chamava e confrontava como sendo pecadores? Eu me lembro da história que Jesus contou, inclusive eu já preguei sobre essa parábola aqui. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, mestre da lei, homem religioso, foi ao templo para orar. O outro era um publicano, era um servidor que tinha suas tramóias, um servidor corrupto, um funcionário público corrupto, publicano. Ambos foram ao templo orar. E Jesus diz nessa história que o fariseu, chegando no templo, olhando e orando de si para si mesmo, ele diz: graças eu te dou, ó Pai, porque eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu sou uma pessoa fora de série.
Eu sigo os mandamentos, eu não sou como os demais homens, diz o texto bíblico, eu não sou como os demais homens. Graças eu te dou, ó Pai, porque eu não sou igual o Valdomiro. Graças eu te dou, Senhor, porque eu não sou como a Juliene. Eu não sou como a Milane, eu sou diferente. Eu estou acima, eu sou puro sangue. Eu estou acima da nata, eu não sou como esses outros irmãos aqui. E tem um momento que ele diz, e nem sou como esse publicano. É a oração dele. Enquanto o publicano do outro lado, o funcionário público corrupto, é muito bonito que o texto diz que ele não ousa levantar o rosto para cima, ele ora de cabeça baixa, envergonhado. E ele dá socos no peito, ele soca o seu próprio corpo, dizendo, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, pecador. E na história Jesus diz que esse que era considerado o pecador em Israel, esse que era considerado o pecador pelo fariseu, esse saiu dali justificado e não o outro. Então, na ótica de Jesus, na leitura desse salmo, pecador não é a pessoa que faz muita coisa errada, não é a pessoa que tem práticas equivocadas. Pecador é aquele que ora dizendo, Deus, obrigado, porque eu sou muito bom. Deus, obrigado, porque eu sou melhor do que esses meus irmãos aqui. Obrigado, porque eu não cometo os erros que eles cometem. Obrigado, porque eu sou fora de série. E talvez você diga, Vinícius, mas eu não faço esse tipo de oração, eu não tenho esse tipo de postura. Mas quantas vezes nós analisamos o outro, nós julgamos a circunstância do outro assim, ó, bem por cima. Nossa, como ele pôde fazer isso? Como se fosse com você, você não faria. Você é o exemplo da perfeição. Mas os outros, o outro é só aqui, ó, só dedo apontado, só dedo em riste, só apontando. Esse tipo de pessoa é o que Jesus vai dizer, esse não foi embora justificado para casa. Enquanto o outro que confessa, que sabe quem é, que faz uma autoanálise, que se conhece, sabe dos seus descaminhos e ora a Deus pedindo misericórdia. Deus, tem misericórdia de mim, pecador. É isso que eu sou pecador. Esse é o que encontra justificação. A pergunta então é, onde é que nós temos parado a nossa vida? Você está se detendo onde? Você está detido, paralisado no caminho dos pecadores? É esse tipo de lógica que você acompanha? É esse tipo de lógica que você segue? Uma lógica meritocrática? Onde você pensa, Deus, olha para a minha vida e vê como eu sou exemplar. Não esquece disso. Não esquece que... Aqui a gente não tem gasofilaço. Não esquece que eu coloquei lá na caixinha, tá? Deus, não esquece. Porque eu não falho. O pique, ó, já foi. Não esquece disso. Quando for me abençoar, não esqueça da minha fidelidade, do quão bom eu sou. Não esqueça que esse ano eu ainda não falhei num culto. Não esquece disso, Deus. É esse tipo de lógica que nós seguimos, é esse tipo de igreja que nós queremos construir, é esse tipo de vida que nós queremos viver, numa lógica onde nós nos sentimos tão bons e merecedores que nós cobramos de Deus, que nós nos sentimos no direito de cobrar de Deus, nós achamos que temos direitos diante de Deus. Nós achamos que conquistamos direitos diante de Deus a ponto de podermos exigir o que quisermos de Deus. É esse tipo de coisa que a gente quer fazer? Ou nós estamos fugindo desses caminhos e tendo uma vida de piedade, onde nós somos misericordiosos e pedimos a Deus misericórdia para nós, porque sabemos quem somos. Mas o Salmo também diz que bem-aventurado, mais do que feliz, é a pessoa que não se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. E nós precisamos nos perguntar mais uma vez, quem eram os escarnecedores no tempo de Jesus? Quem Jesus acusou, quem Jesus chamou de escarnecedor, acusou de cometer escárnio?
O escarnecedor é aquele que geralmente viola o mandamento que diz respeito ao nome de Deus. Respeitar o nome de Deus, não usar o nome de Deus em vão. O escarnecedor é o que usa o nome de Deus em vão, é o que zomba, é o que brinca com o nome de Deus. É o que faz do nome de Deus uma piada. É esse tipo de gente, é o escarnecedor. Agora, onde estão os escarnecedores? Eles estão num boteco? Eles estão numa sarjeta se drogando? Os escarnecedores estão agora num prostíbulo? Estão debaixo de um viaduto oferecendo seus corpos? Esses são os escarnecedores? Quem são os escarnecedores? É óbvio que tudo isso que eu mencionei aqui, existe problemas e pecado envolvido em tudo isso. Mas Jesus não chamou o samaritano, que eram inimigos de Israel, a mulher samaritana, e nem o homem da parábola do bom samaritano, não foi esses que Jesus chamou de escarnecedores. Com quem Jesus perdeu a paciência? O texto bíblico diz que Jesus andava, ele era acusado por andar com pecadores, publicanos e prostitutas. Ele se sentava à mesa com essas pessoas, ele comia com essas pessoas, na companhia dessas pessoas. E até onde eu sei, e eu já li muito essas histórias, até onde eu sei, nunca teve um desentendimento entre Jesus e essa galera. Não vi em nenhum lugar Jesus perdendo a paciência com um desses caras, pecadores, publicanos, e partindo para cima deles para fazer alguma coisa. Nunca vi. Mas eu já li um texto que fala de Jesus perdendo a paciência com pessoas que estavam zombando do nome do seu pai. Ele fez um chicote e ele entrou para arrebentar tudo e quebrar tudo. Onde foi que isso aconteceu? Foi num boteco? Foi num templo? Foi numa igreja? Foi com gente que se dizia de Deus? Jesus olhou para esse tipo de pessoa. Jesus olhou para essas pessoas que vendiam coisas relacionadas ao culto, que vendiam em nome de Deus, que lucravam em nome de Deus. Jesus olhou para essas pessoas e ele não suportou o que estava acontecendo no templo e entrou para arrebentar. E foi vendilhão correndo para um lado, e pombo voando para o outro, e cabrito correndo para o outro, e foi uma loucura, porque Jesus não suportou. Jesus entendeu que aquilo que estava acontecendo era uma zombaria com o nome do seu pai. Ele disse: a casa do meu pai vocês transformaram-na em um covil de ladrões. Ele achou um desrespeito. Onde é que nós temos nos assentado? Porque hoje os principais zombadores estão com a Bíblia na mão e com um microfone. E estão falando em nome de Deus. E estão fazendo promessas em nome de Deus. Esses zombadores, às vezes, estão no meio da comunidade. E aí ele se levanta e diz: eis que assim diz o Senhor. Porque Deus ordenou você fazer isso, isso e isso. Dizendo coisas que Deus jamais disse. Que Deus jamais ordenou. Dando direcionamentos para as pessoas que Deus jamais orientou. Estão falando em nome de Deus, estão brincando com o nome de Deus, escarnecendo o nome de Deus, e nós ainda, a igreja de forma geral, entendemos que os escarnecedores estão todos lá fora. Aqui dentro é lugar que é todo mundo santo, aqui não tem nada, aqui não tem esse problema. Aqui não tem ninguém querendo ganhar vantagem através da busca de Deus. Não tem ninguém querendo lucrar nada aqui com o evangelho, aqui é todo mundo perfeito. O problema está lá de fora. Mas quando nós lemos e quando nós olhamos para isso sob a ótica de Jesus, mais uma vez nós nos assustamos e nos apercebemos de que nós podemos ser esse tipo de pessoa escarnecedora que se aproveita do reino de Deus, que se aproveita da Escritura, que se aproveita da busca pela espiritualidade apenas e tão somente para levar vantagem em tudo. Eu quero é lucrar, eu quero é ganhar dinheiro.
ou eu quero ganhar alguma coisa de algum modo. Deus é só um fornecedor de bênçãos que eu busco e pronto. Não quero me relacionar com Ele, eu só quero lucrar. O negócio da religião é muito lucrativo e é isso que importa. Eu fazendo parte do negócio, eu estou lucrando de algum modo. Eu estou conquistando poder, prestígio. Gente, por que vocês acham que tem pessoas que em certos lugares, essa pessoa, ela se levanta, ela dá uma de profeta, ela fala em nome de Deus, ela diz que Deus mandou dizer que tal coisa. Por quê? Porque existe uma disputa velada dentro das igrejas, onde um quer mostrar que é mais poderoso que o outro, um quer mostrar que é mais usado por Deus do que o outro. Então, pega bem para mim me levantar no meio da congregação e dizer: meu irmão, assim diz o Senhor, essa semana vai acontecer tal e tal coisa na sua vida. E todo mundo: nossa, o Vinícius é profeta, olha lá o que Deus falou com ele. Isso dá status dentro da comunidade, nem tudo é por dinheiro. Às vezes é por reconhecimento, às vezes é por poder, às vezes é porque quer impressionar alguém. Como é que nós temos lucrado com o reino de Deus? É coisa que a gente precisa se perguntar. Porque nós podemos ser um escarnecedor. E eu quero encerrar esse momento aqui, não vai dar para a gente seguir a leitura do Salmo, mas eu quero encerrar esse momento aqui convidando você a se assentar perante uma mesa, não dos escarnecedores, não na roda dos escarnecedores, mas uma mesa de pecadores. Quem pôs essa mesa para nós assentarmos nela foi o próprio Senhor Jesus. Ele colocou, ele estipulou essa mesa com as suas obras, com o seu feito, com o seu sacrifício, com o seu sangue. E ele nos convida a todos a participarmos dessa mesa. Se você diz para mim: Vinícius, eu observando bem, pensando bem nisso aí que você falou, eu sou ímpio, ou pelo menos tenho agido como tal. Não tenho tido piedade, essa semana eu não tive piedade do meu funcionário, essa semana eu não tive piedade, misericórdia da minha esposa, do meu marido, essa semana eu não olhei com a leveza, com a graça devida para o meu filho, eu me comportei como ímpio. Essa semana, Vinícius, realmente você falou aí sobre essa questão do pecador. O pecador é esse que só olha para si e a partir de si. Essa semana eu fiz um comentário que é o retrato dessa sensação de superioridade que está dentro de mim. Eu me acho melhor que os outros, eu me acho superior aos outros, eu me comportei como aquele fariseu no templo. Ou talvez você diga: Vinícius, parece que, de acordo com o que você disse aí sobre o escarnecedor, essa semana eu escarneci um pouco. Eu quis fazer coisas, eu quis manipular Deus para meu lucro, eu quis buscar a Deus, eu quis fazer uma troca com Deus, eu fiz coisas que me envergonham. Se você tem essa concepção, se você se vê como pecador, então essa mesa para a qual eu estou convidando é para você que é pecador. Agora, você que diz: Vinícius, graças a Deus, eu sou muito bom. Eu estou acima da média. Eu praticamente estou procurando aqui nas minhas memórias, mas essa semana eu não fiz nada errado. Se fiz, não lembro. Eu sou muito bom. Marido, eu sou perfeito. Pai, nem se fala. Amigo, sou rodeado porque eu sou o centro das minhas amizades. Eu sou referência de espiritualidade. Eu sou o melhor. Se você tem essa concepção, muito obrigado pela sua visita. Muito obrigado por ter vindo. O culto já acabou para você. Pode ir embora e vai rápido, porque você está no meio de más influências, é o que eu te digo. Porque se você tem esse pensamento de perfeição, tchau, obrigado. Não volte mais, porque você está andando com má influência. Agora, se você tem o pensamento daquele publicano, se você se assenta à mesa do Senhor,
sem coragem, às vezes, de olhar o Senhor nos olhos, tímido, de cabeça baixa, sabendo quem você é e o que você fez, o que você faz. Se você é essa pessoa que esmurra o próprio corpo, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Essa mesa é para você, é para nós. É para a gente que se enxerga pecador. O sacrifício de Jesus, nós estamos hoje celebrando a ceia do Senhor. Esses elementos, o pão, o suco de uva, eles representam o sacrifício do Senhor feito por nós, pecadores. Se você é bom demais, você não precisa estar aqui, não precisa participar de nada disso. Mas se você percebe que depende da graça de Deus, se você percebe que não consegue caminhar sozinho com as suas próprias forças, então o convite está feito para você se assentar à mesa do Senhor. Uma mesa que oferece misericórdia, piedade, perdão, e nos dá força para lutarmos contra isso que somos. O convite não é para você se conformar e dizer: eu sou pecador mesmo, eu sou uma miséria mesmo, acabou, não tem solução, eu vou ficar aqui pecando mesmo e é o que tem para fazer. Não, não é isso. É para que você tenha forças de dizer: Deus, eu sou pecador, mas eu não quero mais viver assim. Eu não me conformo com o que eu sou. Eu não me conformo com o que eu estou fazendo. Eu quero mudar, me ajuda, tem misericórdia de mim, Jesus. A mesa é para nós. E eu gostaria que você, que for participar desse momento da ceia do Senhor, se colocasse de pé, para nós participarmos juntos.